ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Neste vídeo nós vamos estudar sobre os prolegômenos. Este termo vem de uma palavra grega prolegomai, que significa introdução. Mais perto da tradução seria aquilo que se diz antes. Ou seja, aquilo que se diz antes de qualquer pesquisa que se faça. É como uma preliminar, semelhante às introduções que nós temos nos livros, que antes de ler todo o livro, primeiro você tem uma introdução que já te indica o que virá no restante da obra. Então, prolegômeno é esse ponto de partida que nós temos. Obviamente, se tratando dos prolegômenos cristológicos, nós estamos falando dos pressupostos da cristologia, daquilo que nós pensamos antes de nos aprofundarmos sobre a pessoa de Jesus. Por que isso é importante? Por que estudar esses pressupostos são importantes? Porque eles determinam toda a cristologia que se faz, inclusive o seu resultado final. Vamos imaginar a experiência de Paulo. Paulo, ele era zeloso da lei judaica. Ele era um homem temente a Deus, dentro das suas interpretações. Um homem fiel ao judaísmo. Um fariseu fiel ao judaísmo. E Paulo viu na pessoa de Jesus Cristo uma ameaça à sua fé, ao judaísmo, a ponto dele pedir cartas ao sacerdote para ir à cidade de Damasco, para encontrar, caso encontrasse, alguns que fossem do caminho. A expressão aqui do caminho são os cristãos, que eram conhecidos assim naquela época. Se ele encontrasse esses irmãos, que ele iria trazê-los amarrados para Jerusalém. Mas olha o que o texto diz, que quando ele estava chegando em Damasco, uma luz do céu brilhou, ele caiu por terra, e ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A partir dali, ele vai perguntar: quem é
que está me falando? Quem é que está dizendo essas coisas? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. A partir dessa experiência de Paulo, ele mudou os seus pressupostos a respeito de Jesus. Ele mudou o que ele pensava de Jesus. E isso fez com que ele mudasse também a sua cristologia. Ele era um perseguidor da fé. Agora ele vai ser um dos maiores divulgadores da fé. Saulo, também conhecido como o apóstolo Paulo, foi aquele que escreveu 13 cartas, doutrinou a igreja, ensinou, foi perseguido. Porque antes ele perseguia, agora estava sendo perseguido. E tudo isso porque houve uma mudança de pressuposto na visão cristológica do apóstolo Paulo. Veja bem, mudou a forma de pensar, mudou a forma de viver a fé. Então, quando nós estudamos os prolegômenos, eles são importantes por isso, porque nós estudamos os pressupostos que serão a base daquilo que nós vamos continuar estudando, daquilo que nós vamos entender sobre Jesus. Então, isso é muito importante entender, porque a maneira como pensamos determina a maneira como vivemos a nossa fé.